Ah, fantástico. Jesus amado. Aleluia. Então o texto que nós iríamos, aliás, nós vamos ler sem precisar ler, é João 3,16. É um texto muito conhecido. Quem lembra que diz lá, irmãos? Isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu tá aqui, né? Que deu seu Filho unigênito, deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, já que você colocou aí, por favor, coloque para mim o versículo 18. 2 a mais aí. O 16 diz que Deus amou o mundo, que deu o Filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Põe o 17 primeiro. Pode pôr o 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse o quê? Fosse salvo por ele. Então Jesus é a nossa salvação, amém? Amém. Não há outro, ele é o nosso Salvador, amém? E o versículo 18 diz assim: quem crê nele não será julgado, não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Tem tradução que está assim: quem crê nele não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Já está. Então o ser humano já nasce condenado. Ele já nasce condenado, porque Adão e Eva nos condenou. Ele conclui dizendo assim: porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então a salvação está disposta para todo aquele que crê. Ela está disponível para todo aquele que crê. Reclina sua cabeça e feche teus olhos. Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra que foi lida, mas nós queremos a revelação dessa palavra. O Senhor é Deus que traz luz, entendimento, e a nossa oração é para que o Senhor traga entendimento a cada coração aqui. Espírito Santo, flua em cada coração, fale em cada coração, traga uma revelação, traga uma luz para o espírito de cada um. Em o nome de Jesus, Senhor, sinta-se à vontade neste lugar, que não seja eu falando, ensinando, mas seja o Senhor falando e ensinando, porque o Senhor é o nosso professor maior. Use a minha vida como um instrumento, apenas como um canal, e que nada, absolutamente nada eu seja a fonte, mas que o Senhor seja a fonte de tudo. Que o Senhor fale com aquele que está nos assistindo, fale com aquele que está aqui presente, fale comigo, fale com cada um de nós. Fale, Espírito Santo, fale no nosso coração. Eu declaro aqui que essa palavra venha transformar a vida de cada um de nós, o nosso entendimento, em o nome de Jesus. Digam graças a Deus. Graças a Deus. O que vamos ministrar hoje vai ser mais na linha de um ensino do que de uma pregação, tá, irmãos? Então nós vamos ensinar ao invés de estar pregando aqui. E eu quero falar um pouco sobre as dispensações. É claro que eu não tenho como falar, se a gente for aprofundar, não dá para falar de uma dispensação aqui, tá? E são algumas, eu não vou falar quantas são, eu já sei quantas são, mas eu não vou falar, senão você vai ficar assim, meio que ansioso para a próxima. Tem algumas dispensações, e até o final dessa reunião, eu vou falar dessas dispensações. O que é dispensação, pastor? Querido, você que já sabe, que seja reforçado o seu conhecimento, e que você preste bastante atenção, porque você pode ensinar outros também, porque essa é a visão de Deus, que nós aprendamos para amanhã ensinar. Amém, irmãos? Então nós precisamos ter isso como foco. Eu estou aprendendo aqui, eu posso ensinar no meu trabalho, eu posso ensinar lá na minha casa, eu posso ensinar na escola, eu posso ensinar numa roda de amigos. Eu aprendo para ensinar. Os discípulos foram discípulos quando estavam com Jesus. Quando Jesus foi embora, eles se tornaram apóstolos. Discípulo é aquele que recebe, apóstolo é aquele que ensina. Discípulo é aquele que aprende, apóstolo é ser professor. Então não dá a gente ficar a vida inteira só como aluno. Deus quer que nós venhamos aprender para também sermos professores. Por quê? Porque tem muita gente lá que sabe muito menos do que nós. Então às vezes você não tem ainda a habilidade para subir aqui nessa plataforma e ensinar para todo mundo aqui, mas você tem conhecimento para ensinar para alguém lá fora que não sabe nada. Quem está entendendo, diga amém. Quando a gente levava um biscoitinho, irmãos, não um pacote não, um biscoitinho, lá em lugares na África, a gente estava ali de certa forma saciando uma fome, porque um biscoito lá na África é muita coisa. Por quê? Porque tem um povo com muita fome. Então, querido, às vezes você pensa que pregar é só quem vem aqui em cima. Não, pregar todos nós podemos pregar.
Só que é claro que você vai pregar para aqueles que sabem menos do que você. Ah, eu preciso pregar para quem sabe mais, então você precisa aprender mais. Então o que a gente vai ensinar aqui não é apenas para você aprender, mas você precisa ter isso como meta também, como alvo. Não, eu vou repassar o que eu aprendi aqui, eu vou ensinar alguém. E para isso é importante que você preste atenção e nós vamos multiplicar tudo que Deus falar aqui. Quem entendeu, diga amém. Amém. Há um tempo atrás eu estava como você, como um mero membro de uma igreja, até que Deus me chamou para ser pastor. E Deus vai chamar muitos para ser pastor aqui hoje, amém? Aleluia. Todo mundo pode ser pastor. A diferença é que não necessariamente você tem que subir na plataforma. Você pode ser pastor na sua casa, você pode ser pastor na sua família, você pode ser pastor no seu trabalho. Pastorear é cuidar de alguém, é ensinar alguém, é ajudar alguém. Amém, irmãos? Não tem leigo aqui, o véu foi rasgado, amém, irmãos? Amém, amém, irmãos? Todos nós temos o Espírito Santo, amém? Amém, Sofia? Aleluia, glória a Deus. Então todos nós podemos ser usados por Deus, amém, irmãos? Então vamos lá, falar dessas dispensações. Pastor, o que é uma dispensação? Dispensação é um tempo de oportunidade que Deus dá ao homem. Então Deus, desde o início de tudo, desde o começo do ser humano na terra, Deus vem trabalhando com o homem através das dispensações, através das oportunidades que Ele foi dando ao homem de se relacionar com Ele. Então toda dispensação durou um tempo, e esse tempo foi uma oportunidade. Esse tempo teve um anseio no coração de Deus de se relacionar com o homem. Sempre foi desejo do homem vir para a terra. A gente fica falando muito de ir para o céu. Tudo bem, você pode até falar de ir para o céu, um dia eu vou para o céu. Quem vai para o céu, diga aleluia. Não tem nada errado em você falar que vai para o céu, mas se você quiser adquirir um pouquinho mais de conhecimento e maturidade, ouça o que eu vou falar aqui. Você não vai para o céu. Glória a Deus. Ninguém aqui vai para o céu. Ah, pastor, eu aprendi que eu vou para o céu, eu quero ficar com esse aprendizado. Continue com ele, não tem problema nenhum. Mas você quer aprender um pouco mais? Você quer ir um pouco mais além? Você quer ser um pouco mais profundo em conhecimento? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém vai para o céu. Você não vai para o céu, não vou para o céu, ninguém vai para o céu. É o céu que vem para a terra. Glória a Deus. Por quê? Porque sempre foi interesse de Deus não nos levar para lá. Sempre foi interesse de Deus Ele vir para cá. Aleluia. Por isso que a gente vê vários momentos das dispensações, nós vamos aprender aqui, de Deus vindo à terra. É Deus quem vem para a terra. Quando você lê Apocalipse 21, João, ele é claro, ele fala assim: então eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém. Põe para nós Apocalipse 21, versículo 1, por favor. Então vi, olha isso aqui, irmãos. Então vi a cidade santa, a nova Jerusalém. Olha agora, que de Deus, olha lá, eu vi um novo céu e uma nova terra. Perdão, um pouco à frente que ele vai falar. Porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe mais. Por favor, segundo. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então esse lugar não é lá, será aqui. Aleluia. Será um novo céu e uma nova terra. Aí fala que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva, ataviada para o seu noivo. Então ela virá toda linda e maravilhosa para a terra. Vamos continuar, irmãos. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: olha só, eis que o tabernáculo. Toda vez que você lê na Bíblia a palavra tabernáculo, traduza como morada, traduza como casa, é a mesma coisa. Então vamos traduzir para morada, para a gente entender. Eis que o tabernáculo, eis que a morada de Deus está com os homens, pois com eles habitará. Ele habitará com a gente, diga aleluia. Aleluia. Olha só que diz mais: e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles, com nós. Então não somos nós que estaremos com Ele, é Ele quem vai estar com a gente. Está entendendo? Amém. Próximo versículo. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Diga aleluia, irmão. Diga aleluia, você não vai morrer mais, irmão. Não haverá mais morte, não haverá mais lágrima, não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, irmãos. Porque já as primeiras coisas, que esse tempo presente, foram passadas, já são passadas. Vamos lá. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve,
porque essas palavras são verdadeiras, são fiéis e verdadeiras. Diga aleluia. Próximo versículo. Disse-me ainda: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Até aí. Então, queridos, essa imaginação nossa, que um dia nós iremos para o céu, não é bem assim. Nós vamos continuar na terra, aliás, nós seremos arrebatados, nós vamos ir às nuvens, mas depois a gente volta para a terra no corpo glorificado, porque Jesus, ele desce para a terra, o Pai desce para a terra, o Espírito Santo desce para a terra, numa nova terra, e habitará com a gente. Então sempre, eu só falei isso aqui, irmãos, para a gente voltar às dispensações, que sempre as dispensações foram oportunidades, em tempos diferentes, que Deus quis estar com a gente, que Deus quis andar com a gente, que Deus quis amizade com a gente. O nosso Deus sempre quis relacionamento com a gente. Ele nos criou imagem e semelhança dele, irmãos. Nós somos primícias de Deus, nós somos a menina dos olhos de Deus. A maior criação da terra é o ser humano, sou eu, é você, ao ponto de ser imagem e semelhança dele. E a Bíblia diz para nós, num primeiro tempo, que é o tempo que nós chamamos de tempo da inocência. Foi quando Deus criou Adão e Eva, e eles eram como Deus. Satanás enganou eles, dizendo que se eles comessem do fruto, que eles seriam como. Não, mas eles já eram como Deus. Tanto é que eles eram imagem e semelhança de Deus. Então aconteceu o inverso, quando eles comem, aí sim que entrou o pecado no homem, e pronto, o homem ficou diferente de Deus. E qual é o interesse de Deus? É sempre trazer de volta o como. Ele quer trazer o ser humano de volta para ser como ele é. Essa é a proposta do céu sempre. E nesse primeiro tempo, então, o diabo ele estraga um grande plano, que é chamado o tempo da inocência. Esse tempo durou muito pouco tempo, mas é uma dispensação, onde o homem era puro, onde o homem não tinha maldade no coração, onde o homem não conhecia o pecado, onde o homem era santo, onde o homem era amigo de Deus, onde o homem era parecido com Deus na sua essência. E só que esse tempo foi frustrado quando Adão e Eva pecam. E aí então entra-se numa segunda dispensação, num segundo tempo. E que segundo tempo é esse? O tempo agora da consciência. Então o homem agora não é mais inocente, mas ele é consciente. Ele sabe do certo, ele sabe do errado, ele tem consciência do certo e do errado. E pelo fato dele conhecer o certo do errado e ter permitido o inimigo, de fato, ter vencido quanto ele aquela tentação, então agora o inimigo faz parte do processo. Outrora não, mas agora sim. E o inimigo, mesmo sabendo que o homem tinha agora consciência, ele começa a apresentar ao homem o quê? O lado ruim das coisas, o pecado, a desobediência. E o homem foi caminhando de mal a pior nesse tempo da consciência. Esse tempo da consciência durou muito tempo, e isso não agradava a Deus, porque o projeto de Deus foi frustrado, irmãos. Foi frustrado. E aí nesse tempo, chamado tempo de consciência, Deus vendo o homem procriando, o ser humano a cada dia mais aumentando na terra, e a cada dia o homem mais perdido, o homem mais longe de Deus, mais afastado de Deus, mais uma vida pecaminosa, uma vida diferente de tudo que ele sonhou, que ele projetou, arquitetou e realizou. E aí Deus então entra com o terceiro tempo. O tempo da consciência durou muito poucos anos. Da inocência, da consciência durou mais de 1000 anos. E até que entrou o terceiro tempo, que esse tempo é chamado o tempo do governo humano. Eu vou explicar um pouco melhor, vocês vão lembrar desse tempo. Foi o tempo de Noé na terra. Foi o tempo que Deus então viu que o mundo estava todo perdido. Ele encontra uma família segundo o coração dele. Mesmo, a terra já bem populosa, mas uma família. Noé, sua esposa, 3 filhos e 3 noras, 4 casais. Era o segundo o coração de Deus. E nós conhecemos muito bem a história. E entre então esse tempo do governo humano, esse tempo de Noé, esse tempo onde Deus decide fazer uma coisa: eu vou separar os justos, vou separar aqueles que estão melhorzinhos, e eu vou recomeçar através deles. E aí então nós conhecemos muito bem a passagem que Noé constrói uma arca, coloca um casal de animal na arca,
e todo o ser humano daquela época morre, e só sobra a família de Noé. As águas ficaram 365 dias na terra, a barca, a grande barca, a arca, ficou sobre as águas. Depois as águas baixam, e ali no Monte Ararat, a arca paira ali sobre o monte. Noé com seus filhos e suas noras e sua esposa desce da arca, e novamente o homem começa a procriar, a ter filhos, netos, bisnetos, tataranetos, por aí vai. E aí depois que já tinha muita gente, o que eles fizeram? De novo voltou o pecado, porque a essência de Adão estava dentro deles. O DNA do pecado circulava no sangue deles. A consciência do pecado, a tentação do inimigo, todo esse processo fez com que esse plano, essa dispensação, chamada dispensação do governo humano, também fosse frustrado. E mais uma vez deu tudo errado. E aí passa-se mais um tempo, Deus entra com mais uma dispensação, mais uma forma, mais um desejo de relação com o homem. E aí o que ele faz? Ele chama um homem chamado Abraão. E aí ele fala para Abraão: olha, Abraão, você está vendo as estrelas do céu, você está vendo a areia no mar, eu vou fazer uma descendência maior que você. Deus decide começar um povo através de Abraão, novamente. Sempre Deus querendo trazer o homem de volta. E Deus fala para Abraão: olha, serão através de você benditas todas as famílias da terra. E Abraão creu. Ele saiu da terra dele, saiu da parentela, e começou-se uma nova dispensação. Eu estou resumindo um pouco essas dispensações para a gente chegar numa aqui. E essa dispensação que começou através de Abraão é chamada a dispensação da promessa, que também é chamada a dispensação patriarcal, porque Abraão se tornou o nosso patriarca. Depois vieram outros patriarcas, como Isaac, como Jacó. Foram os patriarcas no tempo de Abraão. E nesse tempo, no que foi o tempo de Abraão, Deus cumpriu a promessa dele na vida de Abraão. E realmente Abraão teve o filho Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve 12 filhos, e começou novamente o crescimento de um povo que Deus está separando para ele. E nesse tempo dessa dispensação, que é a dispensação patriarcal, novamente o homem voltou a pecar. Porque o pecado está intrínseco no homem. A nossa natureza, infelizmente, irmãos, é uma natureza que peca. Ainda nós como cristãos, ainda que nós não queremos pecar, ainda que a nossa intenção é boa, mas infelizmente, enquanto estivermos nesse corpo corruptível, tem essa tendência ao pecado. E claro que tem as suas consequências, mas é a natureza nossa. E mais uma vez, esse plano deu errado exatamente por isso, porque o povo de Israel, que é chamado, esse povo descendente de Abraão, que Deus prometeu a Abraão e que de fato cresceu muito, que é o povo judeu também, que é também chamado povo hebreu, esse povo infelizmente voltou a pecar. E esse povo se torna escravo ali no Egito, como nós sabemos muito bem a história, e até então está dentro da quarta dispensação, que é a dispensação patriarcal. Quem está entendendo até agora, diga amém. Você está entendendo aí? Diga amém aí. Não ouvi ninguém dizendo amém aqui. É aqui na internet. Vamos lá. Então, depois dessa dispensação que também foi frustrada, que o povo de Israel, que era povo de Deus, escolhido de Deus, volta a pecar, fica como escravo ali no Egito. Deus então chama Moisés para resgatar esse povo, levar esse povo para uma terra prometida. E aí começa então uma nova dispensação. Só que essa dispensação não começa quando o povo saiu do Egito, mas começa quando Moisés sobe no Monte Sinai e recebe a lei. Essa quinta dispensação é chamada dispensação da lei. Estamos na quinta já, tá, irmãos? Então essa dispensação, que é a dispensação da lei, foi uma dispensação também que durou muito tempo. Na mente de Deus foi o seguinte: ele pensou, olha, o homem peca porque ainda não sabe o certo do errado exposto a ele. Ele até sabe pela consciência, mas ele não sabe pelo relacionamento comigo. Presta atenção. Ele não tem uma relação comigo para ouvir da minha boca o que eu quero e o que eu não quero. Então eu vou pegar Moisés, que é um homem que me ouve, um homem que tem relacionamento comigo. Eu vou dar a Moisés o que eu quero e o que eu não quero.
o que é certo e o que é errado. Eu vou dar a lei para Moisés. E a lei não são apenas os 10 mandamentos. Deus deu a Moisés 613 leis, irmãos. 613 leis que não pode. E Deus então, depois que implanta a lei, quando você lê lá o livro de Levítico, Deuteronômio, você vai encontrar ali muitas leis. Deus pede que Moisés levasse toda essa lei para o povo, porque agora você já tem consciência, você já sabe o que pode, você sabe o que não pode. Mas mesmo sabendo de tudo, ele quis que o homem provasse mais essa dispensação. Ele quis que o homem soubesse que continuaria o interesse dele em relacionar com a gente e nos trazer de volta à santificação, a ser como ele. E o tempo da lei foi um tempo que durou muito tempo. Infelizmente tem muita gente que faz com que esse tempo dure até hoje. Essa é a grande crise da igreja, porque o tempo da lei encerrou. Só que para muita gente esse tempo ainda continua. E aí começa o grande problema. Eu só vou falar de lei e mais 2 dispensações, que são só 7. Agora eu estou falando quantas são. Então o grande problema começa quando nós não entendemos que a dispensação da lei, ela se encerrou. E aí muita gente quer trazer a dispensação da lei para a próxima dispensação. Deus não trabalha assim. Ele encerra uma dispensação e começa outra. É como se ele encerrasse um ciclo e começasse outro. E toda vez que Deus faz isso é porque o anterior não deu certo. E tem muita gente que quer usar o que não dá certo e trazer para o tempo que está dando certo. Pega o código aí, irmãos. O mais triste, não tem muita gente querendo fazer isso. Tem muita gente ensinando a fazer isso. E muitas pessoas de autoridade e de respeito. E que muitas pessoas acabam acreditando e fazem. Mas são tempos diferentes. Um tempo não tem nada a ver com o outro. Quando o tempo der certo, Deus não precisa criar um outro tempo para dar certo. E o tempo da lei não deu certo. Porque a Bíblia diz para você e para mim que nenhum homem nessa terra, que pisou nessa terra, salvo Jesus, conseguiu cumprir a lei. Então para Deus foi um plano frustrado. E como eu vou pegar um plano que foi frustrado e trazer para o outro plano? Como que eu vou viver um tempo que nem existe mais? Então esse tempo que nós vivemos, essa dispensação, essa oportunidade, essa relação Deus-homem, para trazer de volta o relacionamento, a intimidade, a comunhão, os dois serem um, esse tempo da lei já encerrou. Mas encerrou para quem? Para todo mundo? Não, é aí que começa a confusão, porque Deus precisava ainda que nós soubéssemos que a lei é necessária. Vou te explicar, calma. E aí que está a grande confusão, porque se tivesse encerrado, não haveria necessidade nem de ter o Velho Testamento na Bíblia. Eu só lia do Novo para frente. Mas por que é necessário saber da lei? Por que é necessário ainda dizer que a lei é boa, como Paulo diz, mesmo no outro tempo, dessa dispensação que eu vou falar agora há pouco? Porque a lei, preste atenção, a lei é uma forma que encontramos para saber que somos errantes. Porque se, por exemplo, você pega o seu carro e para num determinado lugar e não tem nenhuma placa, o guarda chega e fala assim, multa para você. E vai te dar tantos pontos na carteira, a multa é valor tal. Você fala assim, mas qual é a multa? A multa é porque você está estacionado no lugar errado. Aí você fala para o guarda assim, mas cadê a placa? E aí ele corre, vai lá na rua, volta e anda para lá e para cá, não vê a placa. E se não vê a placa naquele local que ele está te multando, quem está errado é o guarda. Porque se não tem lei, não tem pecado. Então os políticos estão ali criando as leis para quê? Para que se torne certo ou errado aquilo que nós fazemos. Deus, quando Ele criou a lei para apontar ao homem como é que Ele queria que fôssemos. Apontar ao homem o que é ser certo e o que é ser errado. Então a lei é necessária? É, porque ainda tem muita gente que não
vive a dispensação que vamos falar. Então para eles é necessário a lei. Para quê? Para apontar para eles o certo do errado. E aí o que acontece com o homem? O perdido. Como é que ele sabe que ele está perdido? Quando a Bíblia prova para ele que ele está perdido. Quando é que ele sabe que ele está em trevas? Quando a Bíblia prova para ele que ele está em trevas. Quando é que ele sabe que ele é desobediente? Quando a Bíblia prova para ele que o que ele está fazendo é desobediência. E a Bíblia onde? Na lei. Então, para que a lei serve? A lei serve para mostrar aos humanos que o que eles estão fazendo não agrada a Deus. Mas para que a lei serve, pastor? A lei serve também para mostrar para eles que eles precisam mudar. E muitos destes tentam. Mas para que então que a lei serve? A lei serve para eles, para mostrar para eles que existe o certo e o errado, e que eles não conseguem fazer, mas que existe um que faz. Então a lei mostra para mim, eu estou errado, eu tenho que mudar, eu tento e não consigo. Então me mostra que existe um que resolve o meu problema. Então os planos de Deus, eles não foram planos frustrados na sua essência, foram planos frustrados sim, mas necessários. A lei foi necessária, e a lei continua sendo necessária. Mas a lei é necessária para aqueles que ainda não se incluem no tempo. Aí eu vou falar da sexta dispensação, a dispensação da graça. Graça. Eu não posso querer viver no tempo da graça na lei. Ou eu vivo na lei ou eu vivo na graça. Então o que a lei me faz? A lei me faz entender que eu preciso da graça. Vamos ler, por favor, Gálatas, capítulo 3, eu já dei esse texto aqui, acho que foi na terça, não lembro. Gálatas, capítulo 3, versículo 23. Se você puder abrir na sua Bíblia, pode abrir também. Para ficar bem entendido isso aqui. E aí você abre em Gálatas 3, 23, e depois nós vamos para Romanos 10, 4. Então vamos lá, Gálatas 3, 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo de onde? Da lei. Essa fé você pode trocar para a palavra graça. O que Paulo está dizendo aos Gálatas aqui? Antes da dispensação da graça, antes da dispensação da fé, está errado não, tinha uma dispensação, e o ser humano, nós, que ele quis dizer, o ser humano, estava guardados debaixo de uma outra dispensação, um outro tempo, que era o tempo da lei. Aí ele está dizendo, olha, mas antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de revelar, isto é, a próxima dispensação, que é da graça. Agora olha o próximo versículo. Aí ele fala assim, de modo que a lei se tornou nosso aio. Tem alguma tradução que deve estar escrito assim, se tornou o nosso guia. Lembra que eu falei que a lei nos guiava para Cristo? Então a lei se tornou nosso guia. Eu gosto mais dessa tradução. Para nos conduzir aonde, gente? Aonde, gente? A Cristo. Mais alto, gente, aonde? A Cristo. Então a lei é um guia que me leva a Cristo. Porque eu vejo que eu sou impotente diante da lei e diante do pecado, então eu preciso de alguém que é potente. Eu sou fraco, então eu preciso de alguém que seja forte. E Cristo é forte, Cristo é potente, Cristo é poderoso. Então aquilo que eu não posso fazer, alguém faz por mim. Qual é o valor de Cristo nisso tudo? Todo valor. Porque se não fosse por Cristo, nós jamais conseguiríamos ser santos. E aí vamos lá. Aí o texto diz que de modo que a lei se tornou nosso guia, nosso aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé. Oi. Não, pastor, não é pela obediência? Não. Mas eu preciso obedecer? Claro que é bom que você obedeça. E daqui a pouquinho você vai ver por que obedecemos. Mas ninguém é justificado pelas obras. Ninguém é justificado pela meritocracia. Ninguém é justificado por ser obediente.
Nós somos justificados porque cremos em alguém que é obediente. E esse alguém que é obediente, quando eu creio nele, na pessoa do Espírito que é santo, ele passa a habitar dentro de mim. E aí tudo aquilo em mim que é desobediência começa a se tornar obediência, mas não pela minha força, porque já foi provado que no tempo da lei o homem tentava na força e não conseguiu. Então agora o Espírito que em mim habita, ele é santo, e por isso ele me faz santo. Então eu não sou santo porque eu sou bom, eu sou santo porque aquele que habita em mim, igual a gente cantou agora, ele é bom. Eu sou santo porque o Espírito que habita em mim, ele é santo. Então eu não me santifico para ter o Espírito Santo, porque se eu me santificar para ter o Espírito Santo, eu não preciso do Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo para me santificar, é o processo inverso. E só que a gente aprende, né, que não, se você não se santificar, se você não se obedecer, se você não você tem que ter isso tudo para você ter o Espírito Santo. Não, eu preciso ser o pior de todos, crer em Cristo e ter o Espírito Santo. Eu não preciso ser bom para ter o Espírito Santo, eu preciso crer. A partir do momento que eu creio, eu recebo o Espírito Santo. Lembra de Atos 2,37? O que nós vamos fazer? Arrependa. Depois que você se arrepender, vocês vão receber o Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, e a tantos quanto nosso Senhor chamar. Todo aquele que crê vai receber o Espírito Santo. O Espírito Santo entra para dentro de nós e vê o quê? Uma bagunça na nossa vida. Vê cigarro, vê bebida, vê crack, vê cocaína, vê maconha, vê ódio, rancor, mágoa, ressentimento, mentira, roubo, assassinato. Tudo que não presta está dentro de nós. Por quê? Porque é a natureza lá de trás. Só que agora aquele que é santo entra em nós. E aí ele vê a casa toda bagunçada. E ele começa a fazer o quê? A arrumar a casa. Você que já alugou uma casa que estava 2 anos parado, 3 anos parado, sabe o que eu estou falando? Você chega lá e está limpinha, cheirosinho. Claro que não. Você vai morar nela. O que você faz quando você entra nela? Você arruma a casa, lava tudo, limpa tudo, pinta a parede. E não é assim, dá aquela geral, eu vou morar aqui. Então aquele que é santo, quando ele decide habitar em nós, ele começa então a trabalhar e arrumar a nossa casa. Aí daqui a pouquinho a gente começa a aprender que eu tenho que ser santo para ele habitar em nós. Não, ele já está em nós há muito tempo. Eu só preciso ouvir a vontade dele e deixar ele trabalhar em mim. E a gente fica vivendo uma vida da lei, porque a lei era assim: eu preciso ser santo. A lei é: eu tenho que mudar nessa área. Você tem que fazer isso. Você não pode fazer isso. Você não. A lei é assim. Se você ler lei, você vai ver só isso. Você tem que fazer. Você não pode fazer. Você tem que fazer. Você não pode fazer. Ei, mas essa dispensação, essa oportunidade deu errado. E nós vamos buscar o que dá errado e fazer no tempo do que está dando certo? Então vamos continuar aqui. Então conduzir a fim de que pela fé, fala pela fé, fala pela fé, irmãos, tudo é a fé, tudo é a fé, pastor, tudo é fé. Ei, olhe para mim, tudo é a fé, tudo é o crer. Só que onde está o problema? Tem muita gente que tem uma fé errada, tem muita gente que tem uma crença errada, porque aprendeu errado. Então é essa fé? Claro que é ela. Por isso que Paulo fala aos Gálatas um pouquinho antes, ele fala assim: se vocês querem viver a lei, vocês querem crer assim, então creia, porém viva toda a lei. Porque se você descumprir 1 da lei, você é fulminado, mas continua sendo o crer. Então Paulo diz: olha, a fim de que pela fé fôssemos o que? Justificados. Então eu e você, nós não somos justos porque somos bons, nós somos justos porque aquele que habita em nós é bom. Não é porque eu cumpro a lei, mas é porque eu crio num Cristo que morreu por mim, e cumpriu a lei por mim, e pagou o preço por mim. Então não é o cumprir a lei, não é meritocracia, é a graça. Qual é a dispensação que estamos vivendo? A dispensação da graça. E aí continuando, o próximo versículo: mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo desse guia, desse aio, da lei. Diga: eu não estou debaixo da lei. Eu não estou debaixo Diga: da eu lei. não estou debaixo da lei. Eu estou debaixo da graça.
Por que o evangelho é pesado para muita gente? Porque é ensinado no modelo da lei. Porque é ensinado uma dispensação que já foi passado. E traz aquele tempo para os dias atuais. E aí começa a aplicar dentro da igreja. Não pode isso, não pode aquilo. Irmão, você quer ver uma praga? Eu não pode. Ainda mais para jovem. Você pega um senhor de 90 anos e fala que ele não pode. Eu não faço mais nada. Eu estou só aqui em casa, aqui tranquilinho. Igual sua mãe, né? Ah, já vivi a vida mesmo. Você mesmo, mano. Eu já vivi a vida mesmo. Eu quero servir a Deus. Mas imagina você chegar para um jovem e falar assim: você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, isso está errado, isso é pecado, para de fumar, para de beber, para de usar droga, para de mentir, e começa, para esse papo de crente. Ele só dá um para a gente e acabou a conversa. Porque essa obra não é a gente que faz. Essa obra é o Espírito Santo quem faz. Qual é a obra que a igreja deve fazer? Pregar esse Cristo. Pregar o amor desse Cristo, pregar esse tempo chamado graça, que nós estamos vivendo. Nós temos o privilégio de viver o melhor tempo da terra, até o momento, que é o tempo da graça. Então não sou eu que falo com alguém que ele tem que parar de fazer, até porque não fui eu que morri por ele. Eu preciso apresentar a ele o Cristo que me salvou. E esse Cristo que me salvou, quando ele crê nesse Cristo, aí eu volto a dizer aqui, para ficar bem desenhado para nós. Quando ele crê no Cristo que me salvou, quando ele crê nesse Cristo como Cristo dele, e receber esse Cristo, o que a Bíblia diz para você e para mim? João 1,12. Quem acertar vai ganhar uma caixa de bombom do Alessandro. Vazia. Aí não vai dar. Então do Jorge Cláudio, vazia também? Qual a pergunta que eu fiz? O que está escrito em João 1,12? Ó, segura aí. Olha só. Mas a todos quanto o receberam e nele creram, deu-lhes o poder de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Então presta atenção, nós estávamos perdidos na lei, no mundo, no pecado, e cremos em Jesus e o recebemos. A Bíblia não está dizendo para você e para mim, presta atenção nisso aqui, irmão, deixa o Espírito Santo falar no seu coração. A Bíblia não está dizendo para você e para mim, mas todos aqueles que forem santos, mas a todos aqueles que forem obedientes. Calma, nós vamos chegar nessa obediência, nessa santidade, mas não é aqui. Não está dizendo isso, mas a todos aqueles que respeitaram Deus, que tiveram o temor de Deus, honrar a Deus. Não, a Bíblia está dizendo todos aqueles que crerem e receberem. Olha agora, foi dado a eles o poder de se tornar o quê? Filhos de Deus. E um filho, irmãos, se humanamente um filho parece muitas vezes com o pai, quando eu digo pai ou a mãe, mas parece com um dos dois, são os pais. Qual é a proposta do Evangelho? É fazer com que cada um que se tornou filho, mesmo no seu primeiro dia de crente, se torne também parecido com o pai. O Pai é santo. Aí o Espírito Santo habita em nós para fazer a tal obra. Então essa obra acontece. Acho que eu descobri o problema. Espírito Santo, obrigado. Estava soltando o pino aqui, ó. Agora deixa. Soltou o pino sozinho aqui, ó. Perdão, tá aqui. Perdão, foi mal. Eu sou o culpado de tudo, tá, irmão? Mas vamos lá. Então o Espírito Santo, quando viu que é mais ou menos assim, o Espírito Santo fica, mais um creu. Eu digo que vou fazer isso aqui, quem lembra? Tomei um tombo aqui, não vou fazer de novo não. O Espírito Santo viu que mais um creu, ele pula para dentro dele. Mais um creu, pai, pum. Mais um creu, pum, pum. E a alegria do pai não é quando vê essa pessoa santa. A alegria do pai é quando o Espírito entra, porque é certeza que essa pessoa muda. Certeza, é certeza. Porque não tem como o Espírito Santo habitar em nós e a gente continuar o mesmo. Ninguém que creu piamente com o coração, a vida dessa pessoa continua a mesma. E uma coisa louca acontece, o cara era um craqueiro, passa a ter ódio do crack, nojo do crack.
A vida vai sendo transformada de glória em glória. E o melhor, irmão, numa leveza. Não é no peso da lei, é na suavidade da graça, é no amor que tem na graça. Então a lei e a graça, essas duas dispensações, elas não são diferentes uma da outra, elas são contrárias uma da outra. Aqui é meritocracia, o que você faz, aqui é o que Deus fez. Aqui era primeiro você ser santo, abençoado, aliás, santo, obediente, para depois ser abençoado. Aqui é você crer, você já é abençoado. Ah, mas se eu for um cabeçudo, não importa o tamanho da sua cabeça, você é abençoado. Traz consequência o pecado? Claro que traz e traz, mas não tem nada a ver com o plano de Deus. A dispensação que nós vivemos é a melhor dispensação até agora vivida pelo homem. É a dispensação de graça. Ei, o próprio nome diz de graça, e a gente quer pagar, e quando a gente tenta pagar, a gente volta para a lei deu errado para eles, vai dar errado para nós, porque nós somos exatamente como eles, no passado. E aí o que acontece? A gente, quando quer viver a lei no tempo da graça, a gente cansa do chamado evangelho, e passa a viver uma religião, e a religião é que te aponta. A religião, ela não só aponta os seus erros, mas usa aqueles que são melhorzinhos para dizer que você é um condenado. E a igreja passa a ser uma igreja religiosa, onde tem muito mais condenação. Ei, presta atenção, tem muito mais condenação do que absolvição. E aí eu arrisco em dizer que tem muito mais o diabo e menos Cristo. Olha que sério isso, irmão. Você vai, mas por quê, pastor? Prova para mim, vou provar, calma. A igreja que é religiosa, a igreja que quer viver na lei, a igreja que não entendeu a graça, a igreja que vive a meritocracia, ainda que seja parte dela misturado com graça, é uma igreja tão religiosa que ela condena mais do que ama. Ela fica de olho no pecado do outro. A ceia condena, não pode tomar ceia, não pode isso, não pode aquilo. E os irmãos criam a cultura de condenação, porque aprendeu assim. Não é que eles estão errados, eles aprenderam assim. Aí alguém sai da igreja e vê essa pessoa postando alguma coisa lá no Facebook, ou fazendo alguma coisa errada, e a igreja mete porrete nela. E aquela pessoa nunca mais quer voltar para a igreja, porque sabe que a igreja é uma igreja que mete porrete. E a igreja vive mais condenando que absolvendo. Eu não posso nem chamar isso de igreja, eu chamo isso de religião, de lei. E aí a igreja fica vivendo condenação. Agora olha só, por que essa igreja é mais diabólica do que de Cristo? Eu vou explicar por quê. Volta para mim, por favor, o texto de João, capítulo 3, um pouquinho à frente aí, João 3, 17 e 18. E aí a gente fica fazendo aquilo que não é nosso dever de fazer, e eu vou dizer mais, nem de Cristo. Nem de Cristo. Então, se eu não estou fazendo o que Cristo me mandou fazer, e eu estou fazendo exatamente o contrário de Cristo, que o Cristo me mandou fazer, olhe para mim, não se escandalize. Vou voltar a dizer, se eu estou fazendo o que Cristo não me mandou fazer, ou eu estou fazendo o contrário do que Cristo queria que eu fizesse, eu não sou um cristão, não se escandalize, eu sou um anticristo. Não se escandalize, mas está cheio de anticristo dentro da igreja. Pastor, vamos ver o texto, olha lá. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Então Cristo, ele veio para salvar, não é para condenar. Então quando eu fico com olhar de condenação, com falar de condenação, com atitude de condenação, eu estou vivendo como anticristo. Se você é alguém que fica falando mal do irmão que está pecando, o outro que está errando, ao invés de estar orando por ele, e falando disso, falando daquilo, e falando o erro do irmão, do que o irmão faz aqui, você não é um cristão, você é um anticristo. Ai, pesado, né, irmão? Mas eu estou sendo, é a palavra, porque o texto é claro, que Jesus, ele não veio para condenar. E quem somos nós para condenar então? Mas você é anticristo porque você é ruim? Não, você é anticristo porque você aprendeu com o anticristo aqui em cima.
E que é porque ele é ruim? Não, que ele aprendeu com o outro anticristo aí também. Eu não sei onde está a ruindade disso. É a ruindade mesmo que fala? O Márcio que fala ruindade. Eu não sei onde brotou, onde começou isso. Mas esse ensinamento, irmãos, de lei dá isso. Por que vai dar isso? Porque ninguém vai cumprir a lei toda. E não cumpre a lei toda, a gente vai ver o quê? Condenação. Só que a dispensação da lei, deixa eu te dar uma boa notícia, porque evangelho é boa notícia. Se você for para o dicionário e perguntar significado de evangelho, você vai encontrar um deles, boa notícia. Então deixa eu dizer uma coisa para você, uma boa notícia: o fim da lei já aconteceu. Glória a Deus. Romanos 10:4, por favor. O fim da lei já aconteceu. Nós não estamos mais na dispensação, na oportunidade, no tempo da lei, mas nós estamos na dispensação, na oportunidade, no tempo da graça. O tempo da graça não é o tempo de condenar ninguém, é tempo de amar. Assim como Ele nos amou, vamos amar. De graça recebemos, de graça damos. A ninguém mais nós olhamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora olha o que está escrito em Romanos 10:4. Pois Cristo é o fim da lei. Por que o fim da lei já aconteceu para nós? Ele ainda existe na vida de quem não tem Cristo. Mas quem tem Cristo aqui, diga aleluia. Então a lei já acabou para você. Se eu pregar a lei aqui, não viva. Não viva, me desobedeça. Eu já estou adiantando aqui. Se eu pregar a lei, não viva. E qualquer outro pregador que subir nesse lugar para pregar a lei, não viva. Porque quando você viver a lei, você não está vivendo Cristo. E você está sendo um anticristo. Porque Cristo é o fim da lei. Olha lá. Pois Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. Quem é crente aqui? Quem creu aqui, diga aleluia. Então você é justificado já. Você não é justificado porque você vive a lei ou cumpre a lei. Você é justificado porque a lei te levou a Cristo. E o Cristo que em nós habita conseguiu vencer a lei. E através da nossa vida Ele vence a lei por nós. Ou melhor, o pecado que a lei aponta. Por isso que Paulo fala que nós temos o domínio sobre o pecado. Porque somos bons? Não, porque aquele que domina está em nós. Então qual é a dispensação que vivemos? A dispensação da graça. Nós somos salvos por quê? Pela graça. Então eu não sou salvo porque sou santo. Eu já falei essa frase algumas vezes, né, irmãos? Eu não sou salvo porque eu sou santo. É quase isso. Mas se você analisar é totalmente diferente. A frase é quase igual. Então eu não sou salvo porque sou santo. Porque se eu for salvo porque eu sou santo, olhe para mim, é meritocracia. Eu primeiro precisei ser santo para depois ser salvo. Eu sou salvo porque eu sou santo? Não. Eu sou santo porque eu sou salvo. Então primeiro não vem a santificação, para depois vir o presente de Deus. Primeiro vem o presente, para depois vir a santificação. Quando o Cristo que habita em mim, ou melhor, quando eu creio no Cristo e Ele passa a habitar em mim, não tem como a minha vida ser a mesma. A graça, preste atenção, a graça, esse tempo que é chamado tempo da graça, ela não veio para te dar liberdade, como fala, a Bíblia fala que foi que pela graça que Cristo nos libertou. Preste atenção. A graça nos libertou? Libertou, diga aleluia. Aleluia. Diga, a graça me libertou. Está me focando aqui, Jorge? A graça me libertou, certo? Amém? A Bíblia diz que pela liberdade nós fomos libertos. Então a graça me libertou, amém, irmãos? Amém. Mas onde está a confusão? Tem muita gente que estava tão preso na lei e deixava de pecar porque era tanta lei nele, que agora ele quer viver a liberdade do pecado. Olha que crise. Presta atenção nisso aqui. A graça não me libertou para pecar, como muita gente pensa. A graça me libertou do pecado.
Então a liberdade que hoje eu tenho é a liberdade que o pecado não tem mais poder na minha vida. Então como eu sei que eu sou livre? Quando eu sei que eu domino o pecado. Caso contrário, eu não sou livre do pecado, eu sou livre para pecar. Então essa graça maravilhosa é a sexta dispensação que nós vivemos, que é tudo Cristo. Diga comigo, é tudo Cristo. É tudo Cristo. Sabe em quem que você tem que crer? Que crer em Cristo. Você que está aqui, pastor, eu não consigo vencer o pecado. Você não vai vencer pecado sozinho. Se apoia em Cristo. Dobre o seu joelho e fala: Senhor, é o Senhor quem vai me dar força. É o Senhor, não tem outro caminho, não vou tentar nada, não vou nem me esforçar. É o Senhor a minha força. O Senhor é minha fortaleza, o Senhor é meu escudo. É o Senhor que habita em mim, que me dá domínio. Lembra dos dois homens orando no templo? Um orava: eu sou bom, eu jejuo, eu dou digno, todo cheio de ser bom, lei. O outro falou assim: Senhor, eu sou um miserável, eu sou um pecador. E Jesus falou assim: ó, esse está recebendo a recompensa. Então quanto mais você se humilha diante de Deus para entender que é tudo Ele, como a gente canta, é tudo sobre você, nunca foi sobre nós, é isso, é tudo Ele em nós. Então a santificação é um processo de Cristo em nós, na pessoa do Espírito que é santo. Não é na minha força, é na minha dependência, mediante a minha fé. E aí você se torna um santo pela graça. E o que é ser santo pela graça? Boa notícia, é uma vida leve, tranquila, sossegada. É nadar a favor da correnteza. Agora o que é a lei? É nadar contra a correnteza. Aí cansa. E por isso que tem muita gente desviada. Porque aprendeu um evangelho que é pesado. O alvo é o mesmo, é ser santo. Porém não na sua força, na força dele. Deus quer a santificação, é uma oportunidade para nos fazer parecido com Ele, um filho parecido com o Pai, de a gente realmente ter o temor, obediência, fidelidade, intimidade, comunhão, relacionamento. Claro que Ele quer isso, mas porém não mais na sua força, esse tempo já passou, é tudo agora na força dEle, não pela lei, mas pela graça. Paulo estava vivendo uma perturbação que Satanás vinha e esbofeteava ele. Eu particularmente, eu creio que era uma fraqueza que Paulo tinha. E ele fala: Senhor, ele fala que orou 3 vezes ao Senhor: Senhor, me livra disso, faz alguma coisa por mim. E a Bíblia diz que ele ouviu o Senhor dizer assim para ele: Paulo, fica tranquilo, a minha graça te basta. Suficiente. A graça é a nossa suficiência para nos fazer parecido com Deus, para nos santificar. Ele entender, diga amém. Amém. Bom, depois dessa sexta dispensação, haverá um período muito rápido na terra. Quando encerrar esse tempo da graça, haverá um período muito rápido na terra, que é o período da grande tribulação. Preste atenção nisso aqui, mas aí eu vou encerrar. Eu devo passar uns minutinhos hoje, pelo que eu estou vendo ali, mas poucos minutos. Preste atenção. Quando termina esse tempo da graça, porque nesse tempo chamado tempo da graça, não é tempo de juízo. Você precisa entender isso. Não é tempo de lei, não é tempo de condenação, é tempo da graça. Não traz nada para esse tempo que não seja desse tempo. Às vezes está até na Bíblia, irmãos, mas não é desse tempo. Então tem gente que traz de lá, do que vai acontecer ainda, e traz para a graça. E tem gente que vem da lei, traz lá de trás para a graça. Não misture as dispensações. Encerrou a lei, estamos na graça. Viva a graça conforme a graça. Quando encerrar a graça, aí sim que vai entrar um outro tempo. Então, o carnaval lá do Rio, pegaram Jesus lá e fizeram aquilo que fizeram na escola de samba. Olha aqui agora, está vazio e tal. E começa a falar para aqueles que fizeram isso, mostra para eles, porque alguém conhece eles. Mas olha aqui o que vocês fizeram com Cristo. Está vendo a pandemia? Olha agora, ó, como é que chama lá aquele lugar de escola de samba lá mesmo? Apoteose? É, aquele lugar lá. Aí está vendo? Está vazio esse ano, nem carnaval tem. Olha o que vocês fizeram com Cristo, olha o que vocês fizeram com Jesus. Fala, pega um crente aí, vai lá, fala para eles. Eles vão odiar ainda mais Jesus, odiar ainda mais Deus, odiar ainda mais os crentes.
Esse não é evangelho de boas novas. Por quê? Porque tem juízo para as pessoas que morreram no pecado? Tem. Mas nesse tempo não tem, irmãos. Porque esse tempo é um tempo blindado por Deus, chamado tempo da graça, que Cristo já pagou. Então não traga nada do outro tempo para esse tempo, nem de frente nem de trás. Porque nesse tempo não tem juízo de Deus. Está vendo essa chuva aí, matando um monte de gente, o que está acontecendo com a humanidade, não sei o quê. Deus não está fazendo nada em relação a isso. Porque tudo que Deus traz de maldição para os humanos, presta atenção, se Ele trouxer qualquer maldição, por menor que seja aos humanos, Ele está sendo infiel, Ele está sendo injusto, Ele está sendo ingrato, Ele está desonrando a cruz e o Filho dele. Porque tudo que é de mal da humanidade, a Bíblia diz claramente para nós, que foi levada sobre os ombros de Cristo na cruz. Ele pagou por esse tempo está pago. Não são os humanos que pagam por esse tempo. Quem pagou por esse tempo se chama Jesus Cristo, nosso Jesus. Aleluia. Então nesse tempo não tem condenação, pode aplaudir aí. Ele é bom, Ele é bom. Por que tem muita gente que fecha o coração para a pregação do Evangelho? Porque muitos crentes desavisados vão dizer que foi juiz de Deus. Aí a pessoa fica com mais bronca de Deus ainda, irmãos. E mais bronca de crente. Ao invés de ajudar, atrapalha. No tempo da graça, Ele é graça, irmãos. Está lá um ímpio, lá perdidão, lá, a vida toda bagunçada. Pega o Covid, a gente ora por ele, Deus cura, porque Ele é bom. Ah, mas é um bandido, tinha que morrer. Não, para Deus, Cristo já morreu por ele. Jesus, nós lemos o texto, Ele amou o mundo de tal maneira, Ele não ama só aquele que obedece, Ele amou o mundo de tal maneira, você entende isso? Ele amou o mundo de tal maneira, Ele amou a humanidade inteira quando Ele morreu. Esse é o tempo da graça. Quando encerrar esse tempo, pastor? Aí começa o juízo, e o juízo não virá somente sobre os ímpios, virá também sobre os salvos, porque já começa por aí. Quando aconteceu o arrebatamento, nem todo salvo vai subir. Por quê? Porque tem salvo abusando da graça. Aí que dá outra pregação. Vou deixar para outro dia. Que está brincando com a graça. É de graça mesmo, só pela graça, então faz o que eu quero. Sim, você pode fazer o que você quer, mas eu quero ver se na grande tribulação, se você ficar, você vai fazer o que você quer. Porque aí nós temos um outro tempo, um tempo de 7 anos, que não é dispensação, porque a dispensação é a oportunidade que Deus dá, e esse tempo de 7 anos é um tempo maligno, é um tempo de terror, irmãos. Eu nem vou falar sobre ele. Ai daqueles que ficarem. Porque existem os salvos e os salvos de reino. Salvos vencedores. Salvos que entenderam essa graça e decidiram viver para Ele. Quem está entendendo, diga amém. Mas eu vou deixar isso para outro tempo. Aí depois desse tempo de 7 anos, que será um tempo muito curto, que Satanás vai governar a terra com o anticristo, e está tudo sendo arquitetado para isso acontecer. Está breve, está às portas desse acontecimento. Jesus arrebata a igreja, mas os salvos infelizmente vão ficar, os ímpios vão ficar, e será um período de 7 anos de botar terror, irmãos. De muito assassinato, muita tragédia, muita morte. Nós já ensinamos isso aqui, cristãos morrendo, muita perseguição. Sabe essa perseguição que você está vendo em alguns países? Vai ser a nível mundial, porque o governo vai ser mundial e ele é anticristo. Esse curto período não tem nada a ver com dispensações. É um período curto que Deus permite a Satanás de anarquizar a terra. E ele vai vir com força. Se ele já é mau nesse tempo, que é o tempo da graça, imagine ele no tempo que é o tempo dele, que Deus vai dar para ele. O tempo de reinado de 7 anos do anticristo é um tempo dado a Satanás, que Deus permite ele governar a terra. Então não vai ser nada bom para quem ficar, porque ele é anticristo, ele é o próprio diabo. E quando encerrar esse tempo, e aí nós vamos ter a última dispensação, que é a dispensação milenar, que são os 1000 anos que nós vamos, todos nós não, aqueles crentes que são de reino, os salvos que entenderam o cristianismo e decidiram viver para o reino, vão reinar com Cristo no milênio. 1000 anos de paz, 1000 anos de sua alegria no corpo glorificado. Ah, pastor, e os outros salvos também vão participar do milênio, porém não como reis,
mas como herdeiros do reino. Todo salvo passa pelo milênio. Mas o salvo que nesse tempo da graça estiver brincando com a graça, vai viver o período terrível, que é o período da grande tribulação, que o nome já diz, né? Grande tribulação. Então vai acontecer um arrebatamento antes da grande tribulação, e um arrebatamento no final da grande tribulação. No primeiro arrebatamento ele livra a igreja, ele livra aquele que já entendeu que é melhor estar com ele, então ele vive mais para Deus. Agora aquele que ama tanto essa terra, gosta de tantas coisas da terra, vive para essa terra, tudo dele é para a terra, terra. Deus é tão bom que vai fazer assim, então você gosta tanto da terra, você ama tanto a terra, você está juntando tanto tesouro na terra, seu negócio é terra, é viver para a terra, você não tem tempo para nada, para mim, não tem tempo para pregar minha palavra, não tem tempo de orar, não tem tempo de nada, porque você está tão focado com as coisas da terra, você ama tanto essa terra. Mas eu acompanhei a sua vida como crente, eu vi que você é um apaixonado com a terra, com as coisas da terra, com o patrimônio da terra, com o dinheiro da terra, com a profissão da terra, com as coisas da terra. E eu te amo tanto, você é tão bom, que eu vou permitir você ficar mais 7 anos na terra. É bem assim. Agora, quem nesse tempo da graça já está louco para ir embora, vai preocupar mais com as coisas do céu. E quem preocupa mais com as coisas do céu, está preocupando com o quê? Com o reino dos céus. Quem está preocupando com o reino dos céus, se comporta como rei. Se comporta como rei, vai reinar com Cristo. Aleluia. Quem entender o propósito do rei, vai reinar. Amém, meus irmãos? Fique de pé no seu lugar. Eu quis explanar aqui de forma rápida as dispensações dentro de um mesmo culto. Eu espero que você, nesse pouco tempo, porque esse é assunto de horas, esse assunto escatológico, isso é uma matéria de teologia, mas eu espero que você tenha compreendido e que você não misture as dispensações. Feche os teus olhos. Não misture as dispensações. Não traga o juízo que ainda não aconteceu. Depois do milênio ainda tem o juízo final para os ímpios. Não traga o juízo que não aconteceu para o tempo da graça. Não traga a lei do passado para o tempo da graça. O tempo da graça é o tempo da graça. Ah, Senhor, pastor, eu preciso ser santo, sim. Mas mais do que ser santo, sabe o que você precisa? Você precisa então entender o propósito de um Cristo santo habitando dentro de você. Quem te ajuda a ser santo é Ele. Ah, eu quero obedecer, pastor. O Cristo que habita em você foi obediente. Eu quero amar mais as pessoas, pastor. O Cristo que habita dentro de você amou as pessoas. Ah, eu quero ter mais temor. O Cristo que habita dentro de você teve o temor. E Ele quer que você de fato tenha esse temor. Ah, eu quero ser parecidinho com o Pai. O Cristo que habita em você, quando era Jesus nessa terra, Ele disse assim: quem me vê, vê o Pai. Então tudo que você quer ser, e não está errado, entenda que é Cristo em você que vai te ajudar a ser. O Cristo que habita em nós, é Ele quem desenvolve todos os dias o nosso caráter, a nossa reputação espiritual, o nosso relacionamento com Ele, a nossa intimidade. É Ele quem nos faz a cada dia mais parecidos com Ele. É o Cristo que em nós está. Não é meritocracia, é graça. É tudo Ele. Tudo vem dEle, é tudo para Ele. É tudo por causa dEle. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa dispensação tão maravilhosa. Até agora a melhor de todas, que nós tivemos o privilégio de nascer. Senhor, não nos deixe trazer nada da dispensação que não deu certo para essa dispensação que está dando tão certo. Foi o único plano que deu certo. Jesus é o plano maior.
é o plano que deu certo, é a dispensação que deu certo. Ajuda-nos, Senhor, a entender essa graça. Ajuda-nos, Senhor, a desfrutar desse tempo tão maravilhoso chamado o tempo da graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É donativo, é presente. Tira de nós toda meritocracia, tira de nós toda religiosidade, tira de nós todo zelo, porém até bem intencionado, porém mal praticado, que é viver a lei. Tira de nós, Senhor, traga em nós um sentimento de dependência, uma humildade para sermos dependentes e saber que sim, nós seremos santos, sim, seremos obedientes, sim, seremos fiéis, sim, seremos parecidos com o Pai, mas não porque somos bons, não no nosso esforço próprio, não na nossa justificação, mas por causa de um Espírito Santo que habita em nós. Nunca foi sobre nós, nunca foi sobre nós. Oh Senhor, nos ajude a viver essa plenitude da fé, essa confiança plena, e descansar num Deus que é pleno, um Deus que vale a pena confiar, um Deus que é bom, um Deus que habita em nós, que nos sustenta, que nos faz parecidos com o Pai. Oh Senhor, muito obrigado. Tira de nós toda condenação, tira de nós toda autocondenação, autoflagelação, tira de nós todo sentimento de culpa, todo sentimento de condenação. Tira de nós, Senhor, todo olhar meritocrático, de achar que muitas vezes que não somos merecedores porque erramos. Não, Senhor, nós nunca seremos bons o suficiente, mas aquele que habita em nós nos faz bom, porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Ah, Senhor, nos faz entender no nosso espírito que nunca foi sobre nós, que não é por causa de nós, não é porque somos bons, não é o nosso esforço, não é a nossa luta, e mesmo que seja incansável para ser santo, mas é a paz de espírito no espírito que é santo. É saber que aquele que é santo habita em nós e nos fortalece, e nos ajuda, nos sustenta, nos convence. É o Senhor quem nos faz santos, é o Senhor quem nos faz tementes a Deus, é o Senhor quem nos faz amar o Pai. Se amamos é porque o teu amor foi derramado no nosso coração. Se cremos é porque o Senhor nos deu uma medida de fé. Se operamos milagres é porque o Espírito poderoso opera através de nós. Ah, nós não temos nada que o Senhor precise. Nunca foi sobre nós, nunca foi, Senhor. Obrigado por essa dispensação, obrigado por esse tempo tão maravilhoso, tão gostoso de se viver, chamado o tempo da graça. Nós queremos declarar aqui, Senhor, que nós te amamos. Nós te amamos, custe o que custar, nós vamos continuar te amando. Ajuda-nos a entender esse amor todos os dias e amar mais. Um Deus tão bom como o Senhor, um Deus tão lindo como o Senhor, um Deus que nos amou primeiro, um Deus que nos ama incondicionalmente, um Deus que está sempre nos trazendo para a rota, para a direção certa. Oh Senhor, obrigado por esse amor, obrigado por essa graça. E o que nos resta é dar uma resposta a esse grande amor, te amando, te amando e te amando. Ajuda-nos, Senhor, a não condenar mais ninguém, a não olhar para mais ninguém com olhar de condenação, com olhar de culpados. Não, ajuda-nos a olhar para essas pessoas com olhar de amor, com olhar de amor, com olhar de graça, com olhar do Senhor. A profundidade das riquezas, Oh Jesus, da sabedoria e do conhecimento de Deus. oh Jesus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos.
nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, é tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, é tudo para você, Jesus. O Senhor é lindo, Jesus. Nós chamamos, Hosana. Nós chamamos, Jesus. O Senhor é tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo. Nós chamamos, Jesus. Hosana.